Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do LaVitaCast. Hoje estamos aqui com a nutricionista Melina Giocarelli. Melina que é minha nutricionista, que treina lá com a gente no LaVita e vai contar um pouco sobre a história dela e muitos assuntos que tenho certeza que vai auxiliar na vida de muita gente aí. Obrigado por ter vindo, Melina. Conta um pouco sobre a sua história, se apresente para o pessoal. Obrigada pelo convite. Meu nome é Melina, sou nutricionista, atuo presencialmente aqui em Monte Azul, atendo online também, Brasil, pacientes fora, Estados Unidos, Europa. Me formei na Universidade Federal de Alfenas, lá no sul de Minas. E na minha graduação, para você finalizar o curso, você tem que fazer 6 meses, de estágio não remunerado em várias áreas da nutrição. Aí fui fazer estágio em algumas cidades, vim para Ribeirão para ficar um pouquinho mais perto aqui de Monte Azul. Pensei, não quero voltar para Monte Azul, mas quero estar perto. E Ribeirão foi uma cidade que me acolheu muito. Aí fui fazer estágio em UAM, fiquei no estágio. Explica o que é UAM. Unidade de Alimentação e Nutrição, que trabalha muito com a questão de refeição, em empresas. Fiquei 5 anos em uma empresa que era terceirizada em outras empresas em Ribeirão e região. Então, assim, trabalhei em empresas grandes, era responsável por uma multinacional em Cravinhos, Então, tinha mais ou menos 2.000 refeições, que eu acabava cuidando. Comecei na empresa como estagiária, depois fui contratada e fui passando evoluindo e cheguei até a ouvidoria. Então eu tratava muito sobre a questão da aceitação da alimentação, nos funcionários, e cuidava de vários turnos, turno da madrugada, enfim. Fiquei 5 anos nessa empresa e logo trabalhando comecei a fazer pós, minha primeira pós, morando em Ribeirão ainda, eu fiz a minha primeira pós no Rio, na Federal do Rio. Então eu viajava 2 vezes por mês, era bem corrido, igual eu te falei. Às vezes pegava ônibus para ter aula, chegava, batia e voltava, mas também curti muito o Rio e, assim, foi uma virada de chave inicial, porque foi uma pós que era ciência da performance humana. Você estava na área industrial e começou a entrar no outro meio da nutrição. Isso, porque o meu sonho era atender. Eu falava, eu quero atender, quero ir para a clínica mesmo. Mas aprendi muito em UAM. Eu falo que se não fosse a experiência, talvez eu não tivesse tanto, assim, tranquilidade na hora de fazer o atendimento, porque lá eu trabalhava muito com essa questão do público, conversava muito, tentava entender o que aquelas pessoas queriam comer, então na ouvidoria, e isso eu faço muito em consulta, então assim, você trazer para o paciente o que ele quer comer, você conseguir adequar algo que traga prazer também é importante, E aí acabou que fui fazer a minha primeira pós em Ciência da Performance Humana, porque eu queria muito fazer esportiva. E até então, naquele ano, não tinha esportiva. E eu sempre fui muito ansiosa. Então eu queria fazer alguma pós. Foi em 2013? Não. Foi em 2014. Você se formou em 2013? Foi em 2013. Logo eu já engatei a primeira pós. Aí, terminando a do Rio, abriu a de São Paulo, que era nutrição esportiva funcional, com essa pegada mais funcional. E aí eu já emendei uma na outra, Comecei para São Paulo. E foi, assim, a minha primeira grande virada de chave, Eu falo na minha profissão e na minha vida, porque... Hoje você atua na sua área clínica, atendendo. Sim. E você definiria como uma nutrição funcional. Eu acho assim, não tem como a gente falar assim... É claro que você tem uma especialização. Eu acho que seria legal explicar o que é uma nutrição funcional. Sim, a nutrição funcional, ela vai além do alimento só te nutrir em relação a macronutrientes, carboidrato, proteína e lipídio. Ela vai passar pela prevenção. Então, o que aquele alimento pode trazer para prevenir alguma patologia, Alimentos específicos para prevenção. E a nutrição funcional, ela me trouxe uma visão muito grande de o indivíduo como um todo. Então, assim, ela tem uma base na teia de interconexões metabólicas, que a hora que você olha essa teia, o centro da teia, você tem, ali os anexos de vitaminas, minerais, enfim. Só que o centro é mente, corpo, espírito. Então, você trata o indivíduo, a alimentação, a pessoa como um todo. Porque aquela pessoa, ela não é só um cardápio que você entrega, ela é emoção, ela é sentimento. Então, tudo contribui, para a absorção de dos nutrientes e vitaminas. Então, foi uma grande virada de chave. O ambiente que essa pessoa vive, tudo. Total. Então, foi uma virada de chave, assim, na minha profissão, que eu falei, meu Deus, a nutrição é muito mais do que eu vi na faculdade, Porque na faculdade a gente ainda é muito jovem, muito imaturo, a gente não consegue
absorver o que é a nutrição. Às vezes entra com uma ideia e as coisas vão mudando. Total, eu saí da faculdade até um pouco perdida, na verdade. Eu gostava muito dessa parte esportiva, né? Eu tive um orientador que hoje ele é considerado papa da nutrição, que é o Luciano Bruno, que ele é, assim, ele é muito relevante na nutrição. E ele me falava, Melina, vai pra parte da nutrição esportiva, porque isso vai estourar. Então, eu meio que saí ali na ideia dele. Não, eu vou pra nutrição esportiva. Só que quando eu fui pra área funcional, aquilo me deu um boom, porque eu comecei a transformar a minha vida. Eu sempre fui muito ansiosa, Você encontrou seu propósito ali. Muito. Vocês perceberam que eu sou ansiosa, né? E aí eu comecei a trabalhar a alimentação pra me ajudar nisso. Então, assim, então eu tô ansiosa, qual alimento que piora essa ansiedade? Qual alimento que ajuda a amenizar essa ansiedade? Então, na pós, eu ia aprendendo e aplicando na minha vida. E aquilo, assim, me transformou, né? As minhas amigas falam, foi abduzida e entregaram outra. Porque, realmente, eu tinha, assim, minha alimentação era baseada... Eu nunca tive problema com peso, mas eu sempre tive essa questão com a ansiedade. E eu sou nutricionista por isso. Porque eu fui, de novinha, ouvindo sobre o quanto a alimentação, o estilo de vida ia me ajudar a contornar e a manejar isso. Eu ia até te perguntar isso, assim, como que você decidiu que você seria uma nutricionista? Quando que a nutrição entrou, assim, na sua vida, que você falou, vou entrar na faculdade, é isso que eu quero fazer? Foi, assim, 9 eu tinha algumas alergias, e aí já fui pra essa área, assim, de começar a olhar pra minha alimentação, e eu fiz aqueles testes, né, de alergia e deu conservante. E aí eu lembro, nunca esqueço, o médico olhou pra mim e falou, eu tomava muito todinho, comia muita bolacha. E aí o médico falou assim, você não precisa parar, mas dá uma espaçada, sabe? Porque eu ficava muito inchada, o rosto. É difícil tudo que não tenha conservante. Né? E aí foi onde eu falei, nossa, então eu tenho que mudar minha alimentação. E depois a questão da ansiedade. E aí eu falei, gente, acho que eu quero aprender mais sobre isso. E aí eu decidi, tinha algumas dúvidas em relação à nutrição ou psicologia. E aí eu fui para a área da nutrição e... Que você também não deixa de exercer um pouco de psicologia. Que com eu acho pacientes. assim, o meu trabalho ele funciona muito bem quando tem um psicólogo junto. Alguns pacientes eu escrevo, eu formalizo, como conduta mesmo, a busca de um psicólogo, né? Que faz total diferença. Porque a gente come emoção, Sim. né? Você tá feliz, você tá triste. Então, a gente precisa trabalhar. Então, a nutrição, eu ainda não entendi o porquê que na grade não tem a psicologia ali dentro. É claro que a gente não é um psicólogo. Mas, muitas vezes, os pacientes, eles vão, né, em consulta para conversar, para ter uma troca de ideia, para entender como que vai organizar todo aquele turbilhão. Nem sempre é pelo cardápio, né? Não, e aí é onde entra, né? Eu começo a falar sobre o quanto é importante buscar um psicólogo. E eu gosto de falar uma coisa que é o seguinte, a nutrição, ela acompanha todas as fases da tua vida, né? Conforme eu fui amadurecendo, eu me tornei mãe, a alimentação, o exercício físico me ajudou a ter uma gestação super saudável, né? Eu me senti bem grávida, poderia ter uns 10, porque assim, eu curti a gestação, e eu atendo muita gestante e eu vejo. A gestante que cuida, que faz exercício, que se alimenta bem, ela curte a gestação, né? Não é nada assim ruim. Ela tá vivendo bem. Não é algo que incomoda. A que não cuida, que a alimentação tá deficiente, ela se sente fadigada, cansada. A maior dificuldade que eu tenho com esse público hoje é que a palavra do médico é muito forte. Total. Então tem, talvez, alguns perfis dentro da medicina que cuidam dessa parte que não gostam que o paciente treina. Não sei por quê. Acredito que há algum caso ou outro que seja mais específico, uma gravidez de risco e tudo mais. Sim, algumas têm que ficar de repouso. Porém, eu vejo que é bem constante, assim, né? Tipo, fiquei grávida. Não, para de treinar. Porque deveria ser ao contrário, né? Tipo, uma grávida fazer agachamento. É extremamente funcional para a vida dela, para a gestação dela. O meu acompanhamento na minha gestação, na verdade, assim, a ideia é, se você faz o exercício físico antes, não tem por que você parar. Né? Eu queria entender O teu corpo ele tá condicionado a fazer esse exercício físico. Isso vai te trazer benefícios. No último trimestre da gestação, a gente tem uma alteração fisiológica que leva para o inchaço, para retenção hídrica. E isso gera um desconforto muito grande, né, para a gestante. Então, o ideal é você manter o exercício. Eu fiz exercício no dia do parto do meu filho. A orientação da minha obstetra era, vamos mexer, vamos ficar na bola para ajudar esse parto a acontecer, entendeu? Eu tive alunos no cross que treinaram até um dia antes de ter filho.
Porque faz É adaptado, né? sim. Faz dentro da realidade. Eu já acompanhei pacientes que faziam cross. É algo, claro, tem que ser adaptado, óbvio. mas é algo que pode... É saudável, mental e tudo mais. Total. E em cima disso que você falou hoje, qual que é o público que você mais atende? E hoje é muito mesclado, né? Emagrecimento, hipertrofia, gestante tentante, né? Que muita gente não sabe essa questão da alimentação com a fertilidade, tem total relação. Do autoimune, atendo muito autoimune. Gente, Sim, né? Basicamente. Pessoas. E assim, dentro da nossa realidade, na que eu vivo, o que mais aparece pra gente é a questão de hipertrofia e emagrecimento. Sim. Óbvio que existem situações específicas, como que você falou, tem característica, né? São muitas pessoas. Mas dentro de emagrecimento e hipertrofia, pra você, o que é mais prazeroso? Ver a transformação, né, na vida da pessoa. Aquela pessoa que às vezes estava muito desmotivada, não tinha mesmo brilho, sabe? Assim, a pessoa não tem brilho. Isso traz vida pra pessoa. Total. E assim, eu não sou muito de postar antes e depois, eu só reposto muito o que os pacientes postam, mas teve um caso muito específico que me marcou, né, nesse ano. É uma paciente do online, então é uma paciente que nunca nem me viu pessoalmente, tá comigo aí há 3 anos, e ela perdeu 15 quilos, ela parou de tomar a medicação, né, antidepressiva, fez o desmame correto, né, com o médico, porque isso é importante falar, não adianta você achar que você vai conseguir fazer isso. Ser radical também, né? Não, porque o corpo, ele vai sentir falta, né? Então a gente fez o desmame correto, a gente conversou com o médico dela, e eu vi a transformação na vida dela. Ela não só perdeu peso, ela teve um emagrecimento que eu falo que é saudável, com tônus, né? Um emagrecimento que a pessoa... Porque você emagrecer, aquela coisa... Eu não gosto daquela coisa radical, sabe? Assim, perca tantos pesos. Não é comigo. Não rola. Eu sou totalmente ao contrário. Eu tento colocar, ensinar para os meus pacientes e para quem participa do Metas, que às vezes nem é meu paciente, mas começa pelo Metas, que é algo que eu acabo fazendo à parte no Instagram, que é um processo e que tem que ter calma e que construção de massa muscular não é de um dia para o outro. Então, você perder peso muito rápido, você não vai construir massa muscular e isso vai te prejudicar no teu desenvolvimento, né? Então, o que mais me marca é a transformação, quando a pessoa aceita o processo, não pensa só no final. Isso é longo prazo, né? A longo prazo. Ela não pensa no final. Qual que é o seu objetivo? Eu acho que essa é a maior dificuldade. Total. O longo prazo, Total. porque as pessoas são imediatistas. Total, e é importante falar o que ontem até eu mandei para os pacientes uma frase que me marcou muito. O que você está fazendo hoje, está escolhendo fazer hoje, que vai te proporcionar fazer o que você quiser no futuro. Então você está fazendo algo hoje, uma mulher, uma poupança de massa muscular para quando vier a menopausa, você ter vitalidade, você não passar por sintomas que vão te gerar um desconforto muito grande, de fadiga, enfim, de aquela coisa de não se reconhecer, né? A mulher não se reconhece. Porque essa é uma realidade, isso vai acontecer na vida da mulher, né? Então você tem que estar preparado para isso. A gente reza para que sim, para que você viva o quanto mais, só que viva melhor. A gente fala sempre em longevidade. Então, o meu maior, assim, propósito, o que mais me dá gana é ver essa transformação e falar, gente, se eu me transformei com a nutrição, se essa pessoa se transformou, mais pessoas conseguem. Que aí é onde eu gosto do grupo, né? Que aí uma coisa vai puxando a outra. Entendi. Dentro do seu propósito de como você entrou na nutrição e como que isso move sua vida, né? É o que eu acredito que você passa para os seus pacientes. Sim, eu acho que é o que mais me motiva, essa transformação mesmo. Não é só corpo, sim, né? Virando um pouco a chave disso, assim. Sempre que... Hoje tem muito acesso a conteúdo, internet e até mesmo em consultas. Acho que é legal você explicar um pouco o que são, porque a gente vê muito assim na dieta. Tem que ingerir uma quantidade de macro. Sim. E tal. Como que se monta uma dieta hoje em questão de macronutrientes? Vou falar, o pessoal vai querer fazer então. Não precisa dar a receita. Então, mas é só uma questão de a gente conseguir orientar as pessoas, porque muitas vezes as pessoas veem uma informação e não sabem interpretar ela. Sim, né? Eu acho que o que mais, assim, em relação à internet deu voz para muita gente, né? E é importante falar que é muito individual. Então, às vezes você vê um vídeo ali, às vezes o recorte do vídeo e você traz aquilo. É que eu vejo assim, até em questão de treino e nutrição. Às vezes tem um fisiculturista falando como que ele faz. Sim. Né? Imagina o nível desse cara em Total. vida, treino e tudo mais.
Aí vai uma pessoa que começou a treinar querer fazer isso, né? E tem muito essa questão assim, pensando em macronutriente, né? Todo mundo tem medo do carboidrato. Eu acho que na internet hoje o que mais pega... O que são macros? Carboidrato, proteína e lipídio. Pensando em macronutrientes, né? O carboidrato ele vem como fonte de energia. Então, o que mais me preocupa em relação ao que você vai ver na internet, o que você vai acabar pegando isso para sua vida, é você tirar esse carboidrato de uma forma indevida, porque o que traz essa energia? É o glicogênio muscular, que vem como fonte, por exemplo, do alimento que é um arroz. Por que não o arroz? Em uma quantidade adequada? Ok. Uma mandioquinha, uma batata doce, entendeu? A proteína são ali frango, a carne vermelha, os ovos. Aí vem a gordura, que você pode, por exemplo, de um azeite, uma castanha ou um queijo, entendeu? Então, é importante falar o seguinte... você pegar algo na internet e trazer para sua vida é muito perigoso, porque o que eu mais recebo em consulta são pessoas que tentaram, estão frustradas e acabam achando, isso não é para mim, eu não consigo. Porque é muito radical. Além de ser radical, não é pra você, não é pra tua realidade. Alguns pacientes, e isso eu vou falar de uma forma assim muito tranquila, né? Alguns pacientes eu acabo pegando o que a pessoa come e reorganizando horários, né? Então a gente organiza esse horário. Faz isso comigo, basicamente. Você entendeu? Por quê? Porque senão você acaba tendo um consumo em horário inadequado. Então aquilo que você está comendo, não é que você não pode comer, mas o horário está errado, a distribuição está errada, entendeu? Então, por exemplo, quem quer emagrecer pode comer carboidrato, pode comer arroz. Uma pessoa que quer emagrecer, ela tem que comer carboidrato, né? Por quê? Isso vai gerar energia para ela fazer o exercício físico, né? Qual é a fonte de energia dela? Ela não precisa pensar assim, eu preciso ficar sem o carboidrato para perder gordura. Não é bem isso. Vamos aos poucos, vamos definir uma rotina saudável. Então a gente pensa, qual horário você vai fazer exercício físico? Então esse carboidrato, 4 horas antes... ele vai servir como fonte, né, de energia para esse exercício físico. E isso vai te ajudar no processo de emagrecimento. Eu falo que a coisa, ela tem que girar. Sabe aquela coisa do metabolismo? Ele tem que ter substrato para fazer as reações, para fazer aquilo acontecer. Sim. Então, a gente precisa do carboidrato. Tem uma frase, eu lembro quando entrei na faculdade, essa frase é clássica, né? Que as gorduras queimam na chama dos carboidratos. Ciclo, né? de Krebs. Então, assim, isso é essencial. Então, uma alimentação balanceada, equilibrada, ela vai te levar ao processo de emagrecimento, sem extremismo. Eu acho que o que mais pega na internet hoje é essa questão do radicalismo. Né? As pessoas vendem muito, né? Uma ideia e tudo mais. E, como eu falei, muitas vezes quem recebe essa ideia não sabe interpretar ela. Por exemplo, eu acho que é uma informação legal, você pode ajudar algumas pessoas. Tem muita gente hoje, eu vejo lá com a gente, que treina às 5 horas da manhã. Como que essa pessoa faz uma alimentação, tipo, acordar, comer 4 horas da manhã para treinar às 5? O que essa pessoa pode fazer? Ela tem que prestar atenção no jantar. O pré-treino dela é o jantar. Então não adianta ela comer tarde, né? Que aí o sono já não vai ser legal. E é importante falar que o emagrecimento é importante a gente dormir bem também, né? Se não, você dorme mal, isso já puxa até o seu paladar muda. Você vai querer coisas mais gordurosas, mais saborosas, e isso acaba sendo menos nutritivo na maioria dos casos, né? Enfim, o pessoal não vai pensar em comer alguma coisa saudável quando tá cansado, né? Sono ruim gera estresse, cortisol aumenta cortisol, e aí aumenta o cortisol, aumenta a gordura abdominal, então atrapalha. Necessidade de você ingerir algo que te dê um prazer momentâneo. Total. E aí é um ciclo que a gente não consegue quebrar. Tá, né? E você falou, por exemplo, não fazer uma alimentação tardia antes de dormir. O que seria em questão de horário? Por exemplo, uma pessoa que vai acordar 4 horas para treinar às 5. Tá. O melhor horário para jantar seria ali umas 7h30, estourando 8, tá? Por favor. É claro que muitas pessoas não conseguem. O que a gente faz? A gente faz uma estratégia, a gente faz um lanche da tarde mais completo e coloca uma ceia. Pra quê? Pra que a hora que a pessoa vai dormir, ela durma. O que é dormir? É você fazer reparação, é você fazer regulação hormonal, né? Se você tá com um alimento pra digerir, o teu corpo não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Ou você dorme ou você faz digestão. Ou você dorme ou você faz digestão, né? Então, isso de você alcançar um sono mais reparador é muito importante no processo de emagrecimento, de hipertrofia. GH é no sono, entendeu? No sono mais profundo. Então, o ideal é
tentar jantar um pouco mais cedo. Se não conseguir, faz esse manejo aí de ter uma janta mais cedo, um lanche mais completo e uma ceia. E aí isso vai ser o teu pré-treino do outro dia. Pensando no contexto do dia, muitas vezes o pré-treino que você tá comendo ali 30 minutos antes, ele não vai ser usado no teu treino. Ele vai ser usado depois, na reparação desse treino. Tem muita gente que às vezes, tipo, come e já vai treinar, né? E alguns pacientes precisam. Eu sou uma pessoa assim. Eu preciso comer antes de fazer exercício, senão eu não me sinto bem, eu não me sinto disposta. Mas eu sei que aquilo ali não tá sendo usado. Não vai te gerar. É mais uma questão psicológica? Não é nem psicológico, é fisiológico. Fisiológico, porque eu falo assim, você ouvir o paciente, você entender, individualizar, também entra nessas questões. Não adianta você achar que, então não precisa comer, mas eu vou treinar e eu sinto falta, Melina, parece que me falta alguma coisa, vamos pôr um pré-treino leve, pra que aquela coisa não fique ali, sabe, te atrapalhando, não te atrapalha fazer o exercício, digestão. Não fique voltando, entendeu? Então, e já aproveitando essa questão de digestão, eu vi que você postou ontem sobre algo que chama hipocloridria, é isso? Eu vou fazer um vídeo sobre isso. E eu me identifiquei, porque eu fui pesquisar sobre, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade, principalmente após as refeições, em fazer digestão. Então, o que seria essa questão de hipocloridria? Hipocloridria é quando o teu estômago não produz HCl de forma adequada. É algo silencioso. O que é HCl? É o que auxilia na digestão, né? O ácido que acidifica ali, né, no estômago para fazer a digestão. Só que a digestão começa na boca, né? Então, pensa. Triturar... Mastigar, triturar com calma os alimentos, colocar consciência, tirar o celular de perto, comer a televisão. Com calma. É o mindful eating, né? Que é a presença ali na hora de se alimentar. Então a digestão começa aqui, só que algumas pessoas têm essa hipocloridria, que é o que eu tô tratando, que mudou a minha vida, né? Que foi nessa última pós que eu fiz, que aquilo abriu um olhar e eu falei, não, peraí, eu acho que eu posso estar passando por isso. E foi assim, batata, e mudou a minha vida. Se não fosse isso, acho que... eu estaria ainda assim me sentindo muito mal. Você viu algumas partes, né, do que eu vivi, eu ainda vou falar sobre isso, quero falar. E eu tava assim, muito fadigada, muito cansada, meu cabelo tava caindo muito, o meu ferro tava caindo muito. Por quê? Porque se a gente não ioniza o ferro no estômago... Você não tava absorvendo o alimento que você ingeria. Zero. E me sentindo muito mal, né? Uma das orientações se você se alimenta e você se sente mal após você se alimentar, aquela alimentação não foi pra você. E eu sempre fui, né, tinha uma alimentação saudável, super regrada, e aquilo não tava me fazendo bem. Eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa errada. Por que tô comendo fruta, salada e não tô digerindo? É a hipocloridria. E aí você tem que tratar, né? A gente coloca... Como que é esse tratamento? A gente faz o tratamento com o ácido mesmo, né? Você além de mastigação adequada, todo o tratamento de uma dieta pastosa... É uma reeducação de tudo, então. Total. Eu fiquei 60 dias em dieta pastosa, até fruta, né? Por exemplo, fruta, banana cozida, purezinho. E aí você vai colocar o seu estômago meio que pra dormir, vamos dizer assim. Você vai deixar ele descansar pra ele se reparar. E aí, após as refeições, você usa o ácido pra auxiliar nessa digestão. E assim, vida nova, né? Porque a sensação de absorção, de energia, claro, suplementação adequada, fiz os exames, que é essa última pós que eu tô fazendo, que é, já puxando o gancho, que é nutrição de precisão, né? O que seria uma nutrição de precisão? Eu vou trabalhar a partir do segundo semestre com teste genético, né? Então, eu vou avaliar o DNA do paciente, né? Que a gente sabe que cada pessoa tem o seu gene. A genética, ela não é destino, a gente já sabe disso. A gente consegue silenciar, né, genes através da alimentação e prevenir doenças como Alzheimer, enfim. É importante falar sobre, sabe, a dieta da amiga? Muitas vezes você pode ter alteração num gene chamado gene FTO, que é o da obesidade, e aquela dieta não vai servir pra você. Por quê? A tua individualidade não é a mesma que a dela. Então, isso é importante também explicar. Voltando para a hipocloridria, eu fiz um exame também, que é um exame que eu vou trabalhar no segundo semestre, de metabolômica, né? Então, você avalia o quê? No sangue, a gente avalia, exame laboratorial, sangue, a gente avalia o que está circulando, né? Então, tem ali ferro, ferritina, vitamina D, então tá circulando. Mas antes a gente sabia que ingerir não era garantia de absorver, né? Agora a gente já sabe que ter circulante não é garantia do corpo estar usando. Então a gente faz o exame de metabolômica, que é na urina, e aí você consegue ver
o que teu corpo realmente está precisando, está em deficiência e consegue fazer uma suplementação ainda mais individualizada. É a cereja da cereja do bolo, sabe assim? Então, isso é algo importante de falar. Não é para qualquer paciente, né? Não é para qualquer pessoa que eu vou indicar, mas também é algo que tá vindo para mudar a nutrição, é uma ciência nova. Eu acho que isso muitas pessoas vão se identificar, porque a rotina é muito corrida, então todo mundo faz tudo correndo, inclusive se alimentar. Sim. Né? E eu vejo pelas pessoas que estão ao nosso redor, contatos, alunos, que isso é algo, assim, dessa questão de digestão, né? Não necessariamente seja esse caso. É mais comum do que se pensa. Total, total. E essa questão da correria, João, é uma coisa importante de se falar. Conexão, né? Você se conectar com a tua rotina, você se conectar com o que você alimenta, com o que você pensa. Eu oriento muitos pacientes, eu tento trazer, eu falo que é um trabalho de formiguinha, né? A conscientização do meu trabalho, até você me falou assim, como você se define? Talvez hoje seja uma nutrição de prevenção, né? Eu falo que é um trabalho de formiguinha para prevenir patologias. Então, pensa. Hoje está todo mundo aí no celular, todo mundo... a coisa tem que ser rápida. O que eu tento trazer para os meus pacientes é mostrar o quanto também é importante desacelerar. É você tratar... Hoje, uma das coisas que eu mais oriento em consulta é a questão da ansiedade, né? Tenho muitos pacientes com diagnóstico de depressão, enfim. E aí a alimentação, ela vem para auxiliar o estilo de vida. Então, o que eu tento trazer? A questão do uso dos chás, das ervas, in natura, manjericão, enfim, chá de camomila, passiflora. Muita gente com problema para dormir, não consegue dormir direito, um sono que não é reparador. E aí é uma coisa que, né, uma coisa vai piorando a outra. Então é importante falar o quanto o simples, o que era feito antes, né, pelos nossos avós, bisavós, precisa voltar para a gente buscar, né, retomar essa condição de saúde, porque saúde não é só você não ter uma patologia diagnosticada. Saúde é você ter qualidade de vida, né? Qualidade de vida, viver bem, comer bem, se sentir bem, disposto, né? Então, acho que é importante falar sobre isso. Uma dúvida que eu tenho, na verdade, eu vejo muito debate sobre, mas eu acho que você pessoa assim, com mais qualificação para falar sobre isso, né? Inclusive, os alunos estavam conversando sobre isso outro dia. Glúten. O que é glúten? Pode ou não pode comer glúten? Nossa, é muito individual, tá? Não tem assim... Pra quem? Depois que eu fiz a pós de nutrição de precisão, o glúten é inflamatório, é o que mais me perguntam. Tá, inflamatório pra quem? Às vezes pra uma pessoa vai ser, pra outra não. Se você for intolerante... E tem a sensibilidade, né? Aí a gente já puxa para a questão intestinal, que é muito importante falar. O intestino, a gente tem uma conexão cérebro-intestino, né? Então, se chega um paciente para mim com alguns sintomas de dor de cabeça, alguns sintomas de indisposição, dor na articulação, essa pessoa ela pode ter uma sensibilidade ao glúten que não necessariamente vai dar em um exame, né? Um exame de sangue, entendeu? A gente fazendo um exame mais específico, a gente consegue avaliar. Mas, é o que eu te falei, não é um exame para todo paciente, é um exame caro. Então, o que a gente faz? A chamada dieta de prova. Vamos reduzir um pouco esse consumo, vamos mudar um pouco... Faz testes. Uma dieta de prova, né? Então, a gente tira como você está se sentindo, sintomas Você identificou uma situação que pode ser e vai tirar para ver como vai reagir. Exatamente, como você se sente. Alguns pacientes fazem os exames e não dá. Só que come e se sente muito mal. E aí, você vai fazer o quê? Você vai falar assim, não, você não é isso? Tá na cara que entendeu? Tá na cara que a tua alimentação não tá te fazendo bem. Então, isso é importante também. A dieta de prova, ela traz uma consciência. Eu tento ensinar isso pros pacientes. Começa a ter consciência. Eu te passei esse plano, tá? Como que você se sentiu com esse plano? Como que você se sentiu fazendo essas estratégias que eu te coloquei? Porque muitas vezes a gente faz algumas estratégias no plano e não é nem necessariamente um lanche. É uma estratégia, igual eu te falei, de um chá, de um alimento funcional que vai atuar no sintoma que aquela pessoa traz. Exemplo, os flavonoides do cacau. Eu gosto muito de usar para quem tem essa questão da ansiedade, né? Mulher na TPM, às vezes puxando o gancho... Porque o cacau vai dar uma... Puxando o gancho pra dieta sem carboidrato, às vezes a mulher consegue fazer. Chega na TPM,
chuta o balde. Por quê? Porque necessita. Precisa. Então, eu faço essas estratégias, que é uma coisa que, por exemplo, 7 dias antes de menstruar, vamos colocar um pouco mais de carboidrato para dar uma segurada nesses sintomas e faz essas estratégias com o cacau, ameniza. Então, você consegue seguir um plano alimentar onde você tem uma consciência. Então, trabalhar a consciência é muito importante. Não é simplesmente, eu falo que não é simplesmente entregar um papel e falar, segue. Não, peraí. É uma negociação, entendeu? E quando o paciente entende isso, ele só tem a ganhar. Por isso, eu tenho pacientes que estão comigo há 7 anos. Tem uma que fez 7 anos. E ela evoluiu pra caramba. O corpo veio como consequência. Sim. O corpo dela mudou muito. Sempre vai ser a longo prazo, né? Total. Só que não é só corpo, entendeu? É todo o contexto de vida que muda. Você já conhece mais essa pessoa. Exatamente. Às vezes eu bato o olho numa receita e falo, nossa, a cara da tal pessoa. Peraí, deixa eu mandar. Por quê? Porque ela tem que sentir prazer no que ela come, entendeu? Gente, comer é bom demais. Eu brinco sempre no grupo, falo, nossa, comer é bom, né, gente? E se sentir bem após a escolha que você fez também é muito importante, entendeu? Então, acho que isso é... E acho que vai cair dentro da mesma resposta, mas eu vejo muita dúvida. Posso tomar leite ou não posso tomar leite? Leite é só para bebê ou leite já posso tomar depois de adulto? Olha, eu não sou a pessoa que levanta a bandeira, sou contra ou a favor de algum alimento, tá? Mas leite é uma coisa que eu não prescrevo nos meus planos, mas eu não tiro. Se o paciente chega tomando leite, eu não vou falar, não, você não... Tira só se tiver sintoma. Desculpa. Só se tiver sintoma. Exemplo, a gente tem uma escala de Bristol que fala, né, da consistência das fezes. Então, se aquela pessoa tá tendo muita diarreia, e aí a gente vai olhar para a alimentação dela, tem produtos, tem o leite, tem derivados do leite, e a gente faz essa retirada e essa escala, né, esse formato das fezes muda. A gente fala que é a escala tipo 4, né, que é bananinha madura. Então, assim, tá dito ali que aquela pessoa realmente não tem que consumir. Dá pra fazer o exame, dá pra colocar enzima se a pessoa gosta muito. Então, é muito individual. Não gosto de levantar bandeiras de sou contra ou a favor. Por quê? Porque cada vez mais eu tô vendo e aprendendo. Quanto mais eu estudo, mais a gente não sabe nada no geral. Você tem que olhar pra pessoa. Eu tenho uma opinião, isso pra tudo também. A definição de certo e errado é meio complexa, né? O que é certo e o que é errado tem que tomar um pouco de cuidado. Eu tenho pacientes que comem glúten, fala, Melina, não tira o meu pãozinho. Não tira o meu... Não tiro. Não é isso que vai atrapalhar, desde que você não tenha uma intolerância e uma sensibilidade, né? Agora, quando é nítido os sintomas, quando a gente vê que realmente aquela pessoa precisa tirar, aí eu começo a ser muito mais rígida. Eu falo, olha, isso vai te gerar uma inflamação silenciosa ao longo da vida. Se a gente pensar em intestino, nesse eixo cérebro de novo, quando a gente fala do intestino, a gente tem uma membrana, né? Quando você tem uma intolerância, uma sensibilidade, você pode fazer com que essa membrana se abra, e isso faz passar toxinas, né, no seu intestino por essa membrana, que isso pode gerar uma patologia. Então, eu acho que mais do que falar isso pode, isso não pode, busque um nutricionista, né, e olhe de forma individualizada para a sua saúde. Eu acho que isso não siga a dieta da internet, sabe? Tem tanta coisa na internet que às vezes eu falo que o paciente ele chega até confuso. Eu falo, confia em mim. Tem que confiar. Sabe? Ou se não é em mim, segue o que o teu nutricionista tá falando. Eu tenho muito essa opinião também. Você tá indo você tem que lá, confiar, senão você vai ficar confuso, aí chega entendeu? alguém e te fala, nossa, mas você faz isso. Pô, seu nutricionista passou, confia. Você entendeu? Quem faz tudo não tem noção do que tá dando certo ou do que tá dando errado. Exatamente assim, suplementação. Eu nunca entro com várias suplementações de uma vez. Por quê? Porque se a pessoa tiver um desconforto, ou ela não consegue nem mensurar o quanto aquilo fez diferença na rotina dela, porque foi tanta coisa que pôs... Calma, vamos focar aqui, que a gente vai focar agora, né? Vamos focar nisso, vamos, sei lá, hipertrofia. Então a gente tem que ter é como se fosse um objetivo, isso. Acho que é importante. Pra gente finalizar, eu ia fazer essa pergunta pra você, e você fala, porque eu vi que você tinha postado. E aí você falou sobre ela, mas mesmo assim eu gostaria de fazer essa pergunta pra você. O que você tá fazendo agora pra poder continuar fazendo daqui a alguns anos? Pra fazer o que quiser daqui a alguns anos? O que eu faço na minha vida? Isso, agora? Hoje. O que você definiria? Com certeza, além de cuidar da alimentação, indo muito pra essa parte aí do cuidar da parte mental, né? Eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Você... Sabe, tirar um tempo pra você,
você se conectar com você mesmo, olhar o que está acontecendo aqui, o que me faz bem, o que não me faz bem. A maternidade me trouxe muito isso, porque é uma loucura, uma correria. O dia começa e logo a gente já tem que trabalhar e leva filho, não sei, né? Fala, gente, acabou o dia, mas cadê eu, sabe assim? Então, acho que hoje o que mais eu tenho feito é tirado um tempo pra mim. Então, eu sempre acordo um pouco antes do dia começar, de fazer exercício físico. Eu paro, eu faço ali o meu café da manhã com calma, eu escrevo, eu leio. E leio coisas, assim, que me nutrem, sabe? Assim, nutrem a questão de o que eu quero passar pros meus pacientes. Porque a sensação que eu tenho muitas vezes é que as pessoas, elas ouvem, mas elas não escutam. Elas não entendem o quanto isso vai fazer diferença na vida delas, né? Então eu tento pedir um pouco de força para conseguir passar essa mensagem que é tão importante você se conectar com você, com a sua força, né? Essa última pós, ela foi muito específica porque ela trabalhou exames muito caros, né? Só que ao mesmo tempo ela te joga num lugar de simplicidade, de você entender que muitas vezes o simples, o básico, ele funciona, que é o quê? Você ir para uma alimentação saudável, de feira mesmo, sabe? Vai pro hortifruti, vai e você se conectar com a natureza, tipo, pé na grama. Tem vários estudos que correlacionam isso, né? O grounding, de você trabalhar essa questão de também do emagrecimento, né? Enfim, então eu acho que pra mim o que eu faço hoje é cuidar dessa parte mais mental e espiritual. Não só pensando só em corpo, é conectar tudo, Não né? só estética, alimentar, treino, um contexto. O contexto, eu acho, e isso é importante a gente falar, porque na época de mídia social, tudo muito maquiado, tudo muito perfeitinho, a vida não é assim, e as pessoas, elas estão adoecendo com isso, porque elas, Melina, eu quero ficar assim. Calma! Essa não é você, não se coloca nesse termômetro, sabe assim? E nem se comparar com você mesmo. Eu não posso me comparar com a Melina de 10 anos atrás, com a Melina de 5 anos atrás, né? As coisas vão mudando, a gente vai tendo mais responsabilidades, né? Não dá pra gente parar tudo pra ir só cuidar da alimentação, entendeu? Então eu acho que isso é essa questão de cuidar dessa parte mental pra eu conseguir passar também pros meus pacientes esse conceito e estilo de qualidade de vida, independente de corpo, primeiro de tudo, qualidade de vida. É o que eu quero. Obrigado por você ter vindo. Eu sei que isso é diferente, gera um desafio pra nervosa, gente. Top. Obrigada, Gi. Obrigado. Espero que tenha sido bacana, que vocês gostem. E é isso.